Olá, pessoal. Nessa aula nós vamos preparar a nossa aplicação para lidar com autenticação. Até então a gente vinha utilizando o back-end sem autenticação, mas agora nós vamos tratar desse assunto. É importante primeiro dar uma visão geral na autenticação, né? Numa aplicação web, é comum a gente ter um fluxo de autenticação, onde primeiro o usuário vai se autenticar por meio do login e senha, né, em alguma tela de login, algum endpoint de login, e com isso ele vai criar uma sessão, né, que pode ser armazenada do lado do cliente por meio de um cookie, ou então ele vai receber um código de acesso, e seja lá qual for o mecanismo que o seu back-end estiver utilizando, ele vai receber alguma forma de, nas próximas requisições com o servidor, se identificar a sessão que já foi criada, né, ou passar algum código de acesso. Então, esse também é o fluxo que a gente segue no back-end da nossa aplicação de exemplo. E mais especificamente, nesse caso, a gente está usando o que a gente chama de um session cookie, né? O nosso back-end é baseado em sessões que são armazenadas em cookies. Cookies são informações que são armazenadas no navegador e que elas são atreladas ao domínio, né? ao site que criou aquela informação, e só podem ser lidas por ele. E em toda requisição que o navegador vai fazer com aquele mesmo domínio, aquele mesmo site, ele envia a informação novamente. Então esse é um mecanismo ideal para a gente, por exemplo, implementar é, o controle de sessão. Ou seja, quando o usuário autentica na aplicação, uma sessão é criada no servidor, no back-end, e ele devolve um identificador dessa sessão por meio de um cookie. E toda requisição posterior envia esse cookie novamente, e o servidor sabe qual usuário, qual sessão se trata aquela requisição. No nosso back-end, nós temos então três endpoints que lidam com essa parte da autenticação e da sessão. O primeiro deles, que é a chamada do método get no endpoint /out/user, é apenas para trazer informações sobre o usuário logado, ou seja, para a sessão ativa no momento. Se não houver uma sessão ativa, isso aí vai devolver uma resposta de erro com o status de erro 401, que é um status em HTTP que é comumente utilizado para informar que o usuário não está autenticado ainda, né? Não está autorizado a fazer aquela operação, porque ela exige uma autenticação. Inclusive, todas as requisições que buscam dados da aplicação, que buscam os eventos e que buscam as agendas, vão retornar o código de erro 401 se a gente ainda não estiver autenticado. E aí sim, nós temos também os endpoints para fazer o login, né, que a gente precisaria usar o verbo post na URL /out/login, passando um objeto JSON que tem e-mail e senha. Se eles estiverem corretos, o back-end vai então criar uma sessão para aquele usuário e vai devolver com um cabeçalho HTTP, que é o setCookie, que vai criar o cookie no cliente. Inclusive, a gente usa no nosso back-end um cookie com a propriedade HTTP only, que isso significa que ele vai ser criado no cliente e vai ser enviado a cada requisição, mas ele não vai poder ser lido diretamente pelo nosso código JavaScript. Isso é uma medida de segurança a mais que protege a nossa aplicação, por exemplo, de ataques onde algum invasor consegue injetar códigos de JavaScript maliciosos na nossa própria aplicação. Então ele não vai conseguir, por exemplo, ler os IDs das sessões, porque o cookie não fica disponível para ser lido via código JavaScript. Isso dá uma segurança a mais. E por fim, para fazer o logout, ou seja, finalizar a sessão, existe um endpoint também /out/logout, que deve ser chamado com o verbo post, e ele simplesmente destrói a sessão no servidor. Muito bem, pessoal. Agora eu vou iniciar o back-end da nossa aplicação e deixando ativado a autenticação. Nós vamos adicionar a autenticação na nossa aplicação. E para isso, né, se a gente tentar abrir agora a nossa interface, a gente vai ver que não vai funcionar. Deu um erro aqui, porque as requisições HTTP que nós fizemos,
que antes dava status 200 e trazia as informações, agora está dando um status 401, que é um status HTTP que indica que não está autorizado. Então, antes de fazer qualquer requisição, a gente precisa fazer um post para o endpoint de login, criar uma sessão na aplicação e aí sim a gente pode acessar o restante do conteúdo. Nossa estratégia será primeiro identificar se o usuário já tem uma sessão ativa. Se tiver, nós mostramos a aplicação e se não tiver, nós mostramos então uma tela de login. Para verificar essa sessão, nós vamos chamar um endpoint específico, que é o /out/user, que dá informações sobre o usuário logado. E se não estiver logado, retorna um código de erro 401, que indica não autorizado. Então, vou criar uma função aqui no nosso arquivo backend, que eu vou chamar de getUserEndpoint. Esse endpoint, essa função não vai receber nenhum parâmetro e vai chamar o /out/user. O método aqui é o método get, que é o padrão, então a gente pode apagar esse parâmetro. E vamos dar uma olhada primeiro no navegador, como é que vem a cara dessa resposta aqui se a gente fizer essa requisição normalmente. Então aqui eu já estou com uma aba aberta, que eu chamei esse endpoint. A resposta veio como um JSON, mas é mais importante aqui observar na aba Network que o status code veio com 401, que indica aí um acesso não autorizado. Até então, nós não nos preocupamos em tratar a resposta que vem do back-end adequadamente em casos de erro. Nós estamos sempre fazendo aqui na função den, pegando a resposta e fazendo parse do corpo dela, sem verificar, por exemplo, o status da resposta. Então aqui é importante lembrar quando a gente usa a API FET e vem uma resposta com status diferente de 200, que indica algum erro, ainda assim a promise vai ser resolvida, ela não vai ser rejeitada. Se a gente quiser rejeitar a promise, nós temos que capturar a resposta e dar um tratamento para ela. Então vamos fazer uma função aqui, já corrigi todas elas. Eu vou chamar essa função de handleResponse, que ela vai receber uma, uma resposta, que é esse objeto response do resultado da chamada do fetch, e nós vamos dar o tratamento correto, né? Então primeiro a gente precisa testar se a resposta está ok. A gente tem a propriedade ok, que ela vai indicar, vai estar true quando o status for 200. E nesse caso a gente quer chamar, né, o parse do corpo como JSON. Agora, se não estiver ok, aí a gente precisa, por exemplo, lançar um erro para forçar com que a promise tenha um resultado de reject, né, não conclua com sucesso. Então, no caso, eu vou lançar um erro e vou pegar aqui a resposta e pegar o status text, que esse erro vai aparecer no console e vai ajudar a gente a entender o que está acontecendo. Então agora, todas as minhas chamadas que eu faço aqui, eu vou usar esse mesmo handle response para a gente lançar um erro quando ocorrer uma mensagem de resposta com erro. Vou fazer isso aqui para todo mundo e a gente vai ver que com isso vai mudar um pouco o comportamento que a gente tinha até então. E quando a gente tentou abrir a aplicação com autenticação, deu um erro de JavaScript porque ele esperava que viria a resposta e tenta ler o array e tudo mais, né? Não foi, a gente não tratou esse caso de erro. Se a gente, agora que a gente tem o nosso getUserEndpoint, ele está também usando o handleResponse, eu vou só abrir a aplicação novamente para a gente ver a diferença que isso fez aqui nessa tela, por exemplo, né? Em vez de dar um erro de script aqui, agora ele vai tentar carregar a tela, a promise vai resolver com erro, e agora o erro está dando ali dentro do nosso handle response. Pelo menos fica um pouco mais claro aí o que aconteceu,
né? E aqui no console a gente vai ter inclusive o erro de unauthorized logado aqui, indicando que a gente não está autenticado. Bom, voltemos ao código então. Então agora nós vamos querer verificar, né, se o usuário está logado antes de exibir a aplicação, né? Então a gente vai fazer isso no componente mais externo, que é o app. Então, primeira coisa, eu vou chamar aqui no nosso app, eu vou criar usar um hook useEffect, chamei o useRef sem querer, useEffect, porque quando carregar a aplicação, na primeira vez que carregar, nós vamos chamar o nosso endpoint de verificar se o usuário está autenticado ou não. Então, aqui dentro do nosso código, eu vou chamar o endpoint que a gente acabou de criar, que é o getUserEndpoint. E no then, a gente vai fazer algum tratamento para indicar que ele realmente está autenticado. O que a gente pode fazer? A gente pode, por exemplo, armazenar uma variável, né? Vou guardar aqui no useState um flag booleano que vai nos indicar se está autenticado ou não. Então, a princípio, eu assumo que não está autenticado. Eu vou chamar isso de session, ou seja, se tem sessão ativa. E vou criar aqui um set session. E a gente vai, quando conseguir autenticar com sucesso, aliás, quando conseguir obter as informações do usuário com sucesso, significa que nós estamos autenticados. Então aí eu posso chamar o set session true. Caso contrário, é que eu vou passar o segundo parâmetro da promise, né? O método, a função den recebe dois parâmetros, é um callback quando a promise é resolvida e um callback quando a promise é rejeitada. Então, se ela for rejeitada, eu vou falar que não tem a sessão ativa, né? Então, com isso aqui, esse getUserEndpoint, a gente precisa importar ele ainda, né? O que está reclamando aqui no nosso código. Não sei porque o autocomplete não funcionou. Vamos importar aqui na mão. Ele está no arquivo backend. E agora a gente vai saber aqui então se tem sessão ou não. Se tiver sessão, eu vou exibir a aplicação normalmente. Então vou fazer um if aqui. Se session, então a gente retorna a aplicação. Se não, nós queremos exibir a tela de login, né? Que ela ainda não existe, mas eu vou imprimir uma mensagem aqui para indicar a existência dela nessa situação. Então agora eu abri minha aplicação, não tenho sessão, veio o código 401 unauthorized, como esperado, né? E aí exibiria a tela de login. Então agora o que a gente vai fazer é criar essa tela de login. Agora, na próxima aula, vamos criar a tela de login.